Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. Estamos aqui para mais uma edição do Pode Posicionar. E hoje a nossa convidada é essa mulher incrível que tanto tem contribuído aqui na cidade de Carpina e região, Isaura Pessoa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Isaura. Eu que agradeço, Jennifer. Para mim é um prazer estar nesse ambiente aqui, muito bonito. Parabéns pelo ambiente, pelas ideias, pelo trabalho. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada. E hoje nós vamos bater um papo. Ela ficou falando, ai, a gente vai conversar sobre o quê mesmo? Porque eu não falo nada, gente. É o pessoal antes de vir. Senta aqui e a gente vai fazer uma conversa espontânea. E eu disse a ela, eu quero cavar ali a sua vida. Pegadinha. É... e já para iniciar, eu gostaria de saber, quem é Isaura Pessoa? Eita, que pergunta difícil. Você pergunta quem é Isaura Pessoa para uma professora de filosofia. E os alunos, Eita. quando forem assistir, vão rir, porque eu pergunto em sala de aula. Que pergunta difícil. É mais difícil alguém dizer quem é, não é? Se você me permite, Schopenhauer era um filósofo alemão que estava deitado na relva e chegou lá o guarda e pergunta: quem o senhor pensa que é para estar deitado aí na relva? E Schopenhauer era uma pessoa de posses e diz assim: eu lhe dou tudo o que eu tenho se você conseguir me responder quem eu sou. Eu não sei dizer quem eu sou, a gente está em contínuo processo aí de formação. Mas eu sou o que todo mundo vê, essa mulher, mãe, que gosta de trabalhar bastante, que gosta de estudar, que gosta de estar com as pessoas. É isso. Vamos conversar mais para ver o que é que eu descubro de mim conversando com você. Perfeita, maravilhosa. A Isaura, você é advogada, não é isso? Sim, sou advogada. Secretária da Mulher. Me diz como que surgiu esse ímpeto de lutar, de querer realmente atuar ali no ramo de direito, porque a secretaria acaba envolvendo também ali a sua profissão. Conta como que surgiu o direito na sua vida. Olha, como eu falei, eu gosto muito de escrever, de ler, e eu queria ser jornalista, chefe e redatora. E as coisas do destino, porque eu fazia um cursinho de redação, porque eu queria escrever para ser chefe redatora lá pelos 14 anos. E aí a professora do cursinho falou que quem faz filosofia, quem lê filosofia, escreve muito bem. E aí eu decidi fazer a faculdade de filosofia. Fiz filosofia pela UFPE, fiz o bacharelado, a licenciatura, fiz um mestrado. Nossa. E aí eu tive uma ideia de fazer um trabalho, uma pesquisa sobre filosofia do direito. E aí foi que eu fui fazer direito, não porque eu quisesse ser advogada, mas por conta de um trabalho que eu queria escrever sobre filosofia Você queria mergulhar do em direito. conhecimento. Exatamente. E aí a gente entra na faculdade de direito e outras oportunidades, outras coisas vão surgindo, aparecendo. E aí quando eu me vi, estava advogando. Ai, que incrível. E quando você começou a entrar nessa vida pública, realmente trabalhar em prefeitura, quando que você realmente disse, eu posso fazer algo a mais, eu posso fazer além do direito, além da filosofia, eu posso ajudar mulheres? Olha, a vontade do trabalho público, de ajudar as pessoas, começou quando eu era secretária de Educação. Eu tive a oportunidade de ser secretária de Educação do município de Carpina, e ali eu fui vendo as crianças, as mães, e eu fui vendo quantas pessoas precisam e quanto a gente pode fazer. Que é muito bom estar imersa nos livros, mas às vezes a gente tem que sair dele para a realidade Sim. também, para a prática. E ali eu comecei a me apegar com essa realidade e a causa pública. E quando eu tive a oportunidade de ser secretária da mulher, então saí andando pelas ruas do município, visitando as comunidades, olhando nos olhos dessas mulheres. Vendo as E necessidades eu não sei reais. quem eu sou, mas estou muito satisfeita comigo e Sim. pensei, né? A gente tem que ajudar, fazer com que essas mulheres também fiquem satisfeitas consigo, porque muitas vezes elas estão ali na batalha, na luta diária e elas não se enxergam, elas não percebem nem mesmo a própria existência. Então, me deu essa vontade de ajudar as mulheres a se resgatarem. E qual o maior desafio você encontrou nessa área da vida pública?
quando você está ali atuando, será que houve um desafio assim onde você chegou a pensar, será que é para mim mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Houve uma situação parecida? Não, a meu respeito, não. Nunca tive dúvidas. Eu sempre falo que a gente tem que ser senhor do nosso destino, Deus está acima de tudo e de todas as coisas, Sim. mas a gente também tem que ter o nosso projeto de vida, o nosso Sim. projeto Sim. de existência. E também não tenho vergonha de dizer que às vezes a gente se programa, a gente se projeta e às vezes a gente também tem que recalcular a rota. Sim. E é isso que eu falo para as mulheres, não é? Não se culpem, se perdoem. Errar faz parte, e errar muitas vezes faz parte do caminho, é da vitória mesmo. Sim. E eu fui parar lá entre as mulheres e sempre agradeço. Eu digo, olha, Deus que me colocou aqui e eu me encontro nessa missão e estou muito feliz. Agora, desafios a gente tem no trabalho, porque a mulher ainda sofre muito preconceito, muita discriminação, a causa da mulher ainda incomoda bastante, as pessoas às vezes não entendem, as próprias mulheres muitas vezes não entendem, tem muito preconceito, e a gente não quer mudar nada, não queremos quebrar padrões morais nem religiosos. Eu sou uma pessoa que me julgo, não é? E as pessoas sabem disso, acima de qualquer suspeita, reputação ilibada, e não quero quebrar princípios religiosos nem morais, muito pelo contrário, corroboro com todos eles. O que a gente não concorda é quando a mulher ela é colocada para baixo, quando a mulher não tem oportunidades, não tem vez, não tem voz. Então, quando a gente está numa secretaria da mulher, a gente vê que a gente tem que fazer muito barulho ainda. A gente precisa gritar muito, fazer ainda muita zoada para as coisas acontecerem. Seria mais fácil se a gente já estivesse executando, trabalhando, mas a gente ainda tem que gritar muito para chamar a atenção, para conquistar os nossos direitos. Você enxerga que houve algum processo de mudança benéfico assim, no processo que você está atuando, não só aqui em Carpina, mas na sociedade em geral? Ou você acha que ainda existe muito a se trilhar? Trilhamos bastante. É graças a muitas mulheres que estão lá atrás, que eu e você e muitas outras estamos onde estamos hoje. Meu pai, com muito orgulho, sempre brinca comigo e diz assim, olha, houve uma época em que a mulher, para se sentar à mesa com o marido, para fazer uma refeição, tinha que pedir licença, né? E hoje nós estamos aqui, mulheres independentes, que sabemos o que queremos, que já estamos realizadas e querendo fazer com que outras mulheres se realizem. Então, eu acho que a gente já trilhou bastante, sim. Né? Lá, desde a Grécia Antiga, outro dia eu fiz um videozinho lá no meu Insta, dizendo assim, olha, a Grécia, que discriminava tanto, o Aristóteles, grande filósofo que eu admiro tanto, que discriminava tanto a mulher, mas lá na Grécia Antiga já se dizia que era a mulher a deusa da sabedoria, que era a mulher a deusa da justiça, a deusa da inteligência, né? Mas a mulher ali ainda não tinha vez. E com o galgar dos tempos, não é? Antes de Cristo até Cristo, já chega o próprio Jesus e valoriza a mulher, eu sempre falo isso. Isso. Não é? Quando ele ressuscitado, ele aparece primeiro para uma mulher. Né? Exato. E isso porque ele sabia da resiliência, da força, da fé da mulher, porque os seus próprios apóstolos negaram ele, duvidaram da ressurreição. Sim. E a mulher, ele sabe que as mulheres trabalham, eles mesmos, quando saíam para pregar, eram as mulheres que cozinhavam, que lavavam as suas roupas. Inclusive, uma das mantenedoras era uma mulher, né? Maria Madalena. Exatamente. Né? E aí a gente chega já pulando, por conta do tempo, a gente chega na Revolução Industrial e a gente vê mulheres lá lutando por igualdade, já querendo direitos. E de lá para cá a gente vem nessa luta, pedindo aí não superioridade, mas igualdade, e as pessoas às vezes distorcem bastante, que é exatamente para prejudicar a causa, né? Então, que fique muito claro que a causa da mulher é pedindo essa igualdade de oportunidades, até porque, Jennifer, a gente vê que hoje no Brasil, por exemplo, mais de 50% da população é liderada, chefiada por mulheres. Sim. Mais de 60% dos homens abandonam seus lares quando as mulheres têm seus filhos do casal, né, com alguma atipicidade física ou mental.
E as mulheres é quem tem que lutar. Então, as mulheres já trabalham há muito tempo, principalmente as mulheres pobres, que sempre trabalharam lavando roupa nas cozinhas, nas casas domésticas. E hoje a gente quer sair desse muro, a gente quer mais. Não é? Sem desmerecer nenhum trabalho, mas aquele famoso jargão que o lugar da mulher é onde ela quiser. Quando se diz onde ela quiser, pode ser fazendo uma cirurgia cardiovascular ou simplesmente fazendo um bolo para a família. Perfeito, Não é? perfeito. O que importa é que você esteja feliz e satisfeita. Exato. Eu conheço pessoas que fizeram medicina, que se formaram em medicina e escolheram ficar em casa, cuidando da família. Perfeito. São opções, né? Exato. Hoje a gente vê muito os extremos, né? Um extremo fala que você tem que ficar em qualquer lugar, menos em casa. Não, em casa não. Pois é. Em casa você... E aí começa a taxar com adjetivos pejorativos. E o outro extremo fala, não, você só tem que ficar em casa, não pode trabalhar. Eu acho que os extremos são perigosos, né? Eu já vi mulheres políticas que dizendo que trabalham numa prefeitura, não é? E quando chegam em casa ficam felizes, quando vão cozinhar, lavar as panelas. Eu mesma adoro lavar roupa. Olha aí, estamos descobrindo o outro lado da Isaura Pessoa. Pois é, eu tinha uma cliente trabalhista que acabou indo trabalhar para mim na minha casa e ela achava muito engraçado. Ela ficava assistindo eu lavar roupa. Pedia para mim, você pode ficar olhando a senhora lavar roupa? Só me faltava ter plateia agora. Pode ficar assistindo eu lavar roupas. Eu gosto muito, nunca fui muito da cozinha, porque minha mãe nunca me deu a oportunidade de chegar na cozinha. Então, aos 50 anos, terrível, nunca fiz um feijão. Oh, Deus! Mas gosto muito de arrumar a casa, de limpar a casa. E se tiver a oportunidade de cozinhar, por que não? Olha aí, já eu sou o oposto. Eu sou mais da cozinha, não sou muito fã de lavar roupa. Mas a cozinha, assim, cozinhar, eu curto mais. E que coisa linda, né? A gente vê que realmente hoje a gente pode falar de maneira aberta, né? Se eu quiser ir trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu quiser chegar em casa e cuidar ali da minha família, do meu marido, eu cuido. Porque realmente nós fomos criadas para ser essas cuidadoras, né? Que cuida de pessoas, né? Nós cuidamos de pessoas tanto dentro de casa quanto fora. Né? Você vai para o podcast de uma aluna minha que é um prazer cuidar da vida dela, né? Você cuida da vida de várias mulheres, tanto as que você consegue alcançar de forma direta, quanto de maneira indireta. Que a gente sabe que as redes sociais elas têm um alcance muito grande. E você tem esse alcance com as mulheres. Você acredita que o desenvolvimento tecnológico trouxe essa acessibilidade também para que a mulher pudesse ter mais voz? Bastante, não é? A tecnologia ela é uma faca de dois gumes. Vai depender da mão que sustenta. Isso, não verdade. É? Porque a tecnologia, eu vejo o YouTube como uma coisa maravilhosa, por exemplo. Eu super recomendo para os meus alunos, eu sou professora universitária e passo e aconselho. Chegam mulheres na secretaria nervosas e eu digo, olha, vai lá no YouTube, assiste isso, passa alguns links. Então, assim, a tecnologia ela oportunizou muito, não só as mulheres, como os homens também. Sim. E agora todo mundo tem vez e voz mesmo, não é? Eu lembro que falavam, vai chegar um tempo que todo mundo vai ter 15 minutos de fama. E hoje todo mundo está passando exatamente por essa oportunidade. Sim. Cada cabeça é um mundo. Sim. A gente sempre diz que ninguém é tão ignorante que não tenha nada a ensinar, nem ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender. Então, a gente vai aí navegando nas redes sociais e aprendendo, sim, com os pitacos de cada um. Né? Porque verdade não existe. Na verdade, o que acontece são várias opiniões. Sim. E a gente vai fazendo ali a coxinha de retalho e de pedaços a gente faz algo inteiro. Sim. E agora eu vou falar um pouco da minha área, tá? A Isaura, gente, a gente se conhece há um tempo atrás. Já tivemos a oportunidade de fazer um evento maravilhoso juntos. Maravilhosa, Jennifer, minha gente. Vocês precisam conhecer. Ela está aqui falando de mim, mas ela é quem bota as mulheres para cima. Ela é quem alegra pobres e as mais abastadas também, porque ela tem feito seu trabalho também, tem me ajudado bastante lá na secretaria. Depois daquele dia, muitas mulheres não foram mais as mesmas, viu? Nossa. Jennifer, lindo o seu trabalho. Trabalhar com autoestima. Porque quem não tem autoestima não dá o primeiro pontapé. Exatamente, né? Isso. Então, você ensina as mulheres a se encontrarem e a se amarem. Amei. Coisa linda de se ouvir. E é justamente sobre isso que eu queria falar um pouco. Você sempre anda muito bem vestida, eu observo. Eu observo nas redes sociais, observo quando você aparece publicamente. Essa questão de você cuidar da imagem, você sempre foi assim ou houve algum estalo?
Não, eu sempre fui assim, até que um dia as pessoas começam a me apontar e observar isso para mim, né? Eu sempre achei muito normal, tudo muito natural. Sim, Eu sou sim. baixinha e aí gosto de andar De no salto, de que salto. é minha escada, que é minha prótese, não é? Então, eu sempre gostei de andar de salto e quando eu desço do salto, até a pisada fica diferente. Eu me Sim. sinto mais confortável mesmo quando eu estou no salto. E as pessoas perguntam, né? E em casa? Olha, quando eu chego em casa, às vezes eu continuo de salto e quando ou eu tô de salto, ou eu tô descalça. E aí eu tô descalça em casa, que eu coloco o salto, assim, a coluna já agradece, as pernas já Exato. agradecem A e a postura muda. postura, A postura não é? muda. A postura já empodera. É verdade. E eu acredito tanto nisso que você está falando, porque a minha mãe, ela vivia de tamanquinho em casa. E aí os meus amigos chegavam lá em casa e diziam, tua mãe não desce do salto, não. Ela ali na cozinha, cozinhando com salto. Eu digo, se ela colocar uma rasteirinha, ela vai ficar trupicando no chão. Pois Sabe? é, sou eu. E isso é normal, eu super Isso. acredito. E eu entendo até que você, como referência de você se cuidar, de você cuidar da sua imagem, acaba inspirando de forma indireta até as pessoas, né? Sim, Porque você andando arrumada pelos lugares, as pessoas elas vão querer se inspirar em você, vão querer olhar. Você nota que, mesmo de forma indireta, você é essa mulher que inspira outras? Eu falo porque eu sei que sim, mas eu quero perguntar para você se já tiveram pessoas que chegaram para você falando isso. olha, é como eu tô falando, desde sempre, eu sempre gostei de roupa bonita, a gente tenta fazer o que pode, né? Sim. Você tá dizendo que tá bonita, eu tô satisfeita. Tá Eu linda? sempre gostei de ficar coradinha Sim. com blush, desde jovem mesmo, 10, 11 anos, sempre tive, né, mania de usar a maquiagem, de comprar a maquiagem. E a minha mãe, que anda de cara lavada, super me incentivava, comprava tudo o que eu queria. Quando a gente começa a trabalhar, e as alunas começam a comentar, as clientes começam a comentar. E interessante que eu ouvi falar, não sei se você já ouviu falar, que a gente vai ficando parecido, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, Sim, que a gente vai ficando sim. parecido com as 5 pessoas que a gente mais convive. Exato. E aí começavam a dizer, ah, olha, depois que eu comecei a andar com você, eu comecei a me cuidar, andar de salto, a me maquiar. E aí eu fui percebendo que despropositalmente, eu estava assim Sim. influenciando, não sei se inspirando, mas influenciando essas mulheres. Comecei a achar graça, que ótimo, né? Que bom, que todo mundo tem esse autocuidado. Sim. E é importante porque você se olha no espelho e você se sente bem. Então, por onde você passa, você está confiante, está se sentindo bem. Porque primeiro você gostou daquilo que viu, né? Não simplesmente se vestir para o outro, mas primeiramente se vestir para você. Se sentir confortável, bem. Agora eu vou revelar um segredo para você. Você acredita que nem sempre eu fui arrumada desse jeito? Como todo mundo fala, ah, para onde você vai arrumada. Foi não? Não. E como foi esse start aí? A minha mãe, ela sempre foi do jeitinho que você está falando, de usar salto até dentro de casa, de se arrumar, de prestar atenção nos mínimos detalhes. A minha mãe, ela é muito detalhista. Só que eu não era tão assim. Isso é época de escola. Ela estava até falando ontem que. Sabe aquelas fotos que você tira do terceiro ano com a turma? Tá todo mundo de sandalia, tênis, e eu com a sandália havaiana no pé. Calça jeans e sandália havaiana no pé, sentada na frente. Ela, meu Deus, Jennifer me matava de vergonha. E aí foi na faculdade de Direito. Eu indo de mini saia, jeans, camiseta e havaiana. Era assim que eu ia para a faculdade de Direito. E aí, uma vez, uma professora de Direito Penal me chamou. Isso aqui, eu acho que ninguém sabe. Não sei nem se a Ilha sabe. Deu play. E aí me chamou e falou: olha, vem cá. Você contrataria uma pessoa, uma advogada vestida como você está? Eu disse: não, ela. Era só isso que eu queria falar com você. Aquilo ali virou a chave da minha cabeça. Eu cheguei em casa dizendo: olha, mamãe, pode comprar as roupas sociais que a senhora quer aí, me ver vestida, que agora eu vou vestir tudo. E aí, pronto, aquilo ali foi uma virada de chave. O pessoal não diz: santo de casa não faz milagre. Minha mãe falava o tempo Teve que todo. vir uma pessoa de fora. Era o exemplo. Eu crescia vendo minha mãe super cuidadosa. Teve que vir uma pessoa de fora puxar a minha orelha e eu dar esse start. Hoje eu não consigo. Você acredita que eu não consigo ir no supermercado simplesmente de qualquer jeito, pegar uma roupa e ir? Porque eu. Ah, mas eu já me acordo, já vou me arrumando, mesmo que É, seja para ficar em casa. é automático, se torna automático. E como é bom, né, que a gente realmente acaba passando para as pessoas também a questão da honraria, que eu digo que quando eu me visto primeiro para mim, mas eu me visto também para o outro. Pronto, agora eu me vesti para você.
porque a gente está honrando o ambiente e as pessoas que a gente está ali Isso, no isso. local. Mas agora eu quero já mudar um pouco de assunto e trazer mais para a questão daqui de Carpina, né? Estamos com a nova gestão aqui em Carpina, você continuando trabalhando com o seu trabalho incrível, impecável que você Obrigada. faz. A gente tenta. Traz um pouco para a gente de bastidores, de projetos que você pode estar pensando ou já traçando aí para as mulheres de Carpina. Olha, eu já tinha algumas ideias quando eu saí. Quando eu volto trazendo as ideias que eu tinha, mas a gente tem que desenvolver mais e sempre trazermos mais ideias. E eu digo que a Secretaria da Mulher, ela é essencialmente uma secretaria de segurança. A gente trabalha muito com combate à violência, mas eu acho que, poxa vida, isso é tão elementar, sabe? A paz, Sim. as pessoas, as mulheres se sentirem seguras dentro de suas próprias casas, com as pessoas que elas amam, não é? Sim. E que dizem que a ama. Então, eu gostaria muito de ir além, de fazer mais. E graças a Deus que também muitas mulheres estão dentro de casa na paz, né? Não sofrem violência doméstica, porque já sofreram, porque estão Sim, abandonadas também. E aí eu digo assim, olha, tudo bem, eu quero trabalhar com a segurança, mas também quero trabalhar com o empoderamento feminino. Eu quero. E o empoderamento feminino, algumas pessoas também têm preconceito com essa palavra empoderamento, e aí vai depender de como cada um interpreta. Sim. Talvez a gente pudesse até mudar a palavra empoderamento, porque para alguns parece que o conceito fica pesado, mas quando eu entendo assim, empoderamento feminino é elevar essas mulheres, enaltecer essas mulheres, prepará-las para um mercado de trabalho, para a sua independência. E aí você falava comigo antes, Jennifer, sobre tomar uma posição e perseguir seu sonho. E eu te digo, Jennifer, que como é bom ter um sonho, porque você Sim. acredita que tem pessoas que nem um sonho elas têm. Uma vez eu conversando com uma mulher e numa outra cidade conversei bastante com ela e quando ela foi embora eu olhei para uma pessoa e disse, que pena, eu não tive nada para oferecê-la. Queria ter ajudado, ter oferecido, ofertado algo. E a pessoa olhou para o meu lado e disse, mas você deu um sonho para ela. Ela saiu daqui com um sonho. Não é? E eu não esqueci mais nunca disso. Que coisa linda. Porque o primeiro passo é esse. Você ter um sonho, você Sim. encontrar o seu sonho. E olha, mulheres, quando for preciso, mudar o sonho. Sim. Não precisa ficar dando murro Mudar a rota. em ponta de faca, né? Exatamente. Às vezes, há 3 anos atrás, aquele era o seu sonho, hoje talvez não combine mais com você. Sim, Como você. sim, não é? exatamente. Eu sou exemplo cabal disso. E Eu já eu mudei também. 5 vezes. O que importa é viver e estar bem, né? Exato. E ter sonhos para perseguir. Sim. Né? Que sejam sonhos justos. Eu falo para os meus alunos lá de direito, olha, o contrato tudo é permitido desde que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável. Você pode sonhar com o que você quiser, desde que seja um sonho bom, um sonho justo, que não seja prejudicar Perfeito. ninguém, mas fazer o bem a si e que esse bem irradie aos outros, não é? Então a gente trabalha aí com essa busca de empoderamento, e empoderamento é isso, é tornar a mulher empreendedora, se não é empreendedora no comércio, mas empreendedora de suas próprias vidas, que elas invistam nelas Sim. também. Porque eu sempre falo, quando eu vou para as ruas, meu lugar preferido para conversar com as mulheres é nas ruas. E eu sempre digo, olha, lá no avião, eu conto a história, porque muitas não andaram de avião, e eu digo assim, Sim. lá no avião, a aeromoça vai dizer que se o avião estiver caindo, vai cair uma máscara. E você tem que botar primeiro essa máscara em você. Depois você vai ajudar as crianças, os idosos, os familiares, as outras pessoas. Sabe por quê? Porque se você não estiver bem, você nem vai se salvar e nem isso. vai ajudar os outros. É Então você isso. tem que estar bem para poder ajudar aos outros. Imagina uma mãe sem saúde mental dentro de casa. Sim. O terror que vai ser para os Sim, filhos. Não é? exatamente. Porque a gente com TPM já é um terror para os meninos. Sim, Não é? verdade. Então, que a gente cuide aí da gente, da nossa saúde mental. A gente tem que cuidar, como muito bem Jennifer faz, não é? A gente tem que cuidar do corpo, da nossa imagem, mas a gente também tem que cuidar aí da nossa cabeça, da nossa Exatamente. mente, das nossas almas. E construir um sonho e perseguir o sonho faz parte também. Perfeito, essa sua colocação. Eu costumo falar para algumas alunas, clientes, inclusive falei naquele evento lá que a gente foi, que a gente fez.
escreva o nome de 5 pessoas mais importantes para você. Tô E aí, lembrando. todas as mulheres escrevem todos os nomes, menos o seu próprio nome. Né? Verdade. Olha aí que aula que você Sempre dá. se É colocando isso. para o lado. Porque é isso que você falou. Se eu não estou bem, ao meu redor nada fica bem. Trabalho não fica bem. Filhos, casa, marido, nada. Não. Então a mulher, ela realmente tem que se priorizar, tem que se enxergar como pessoa, né, para que ela cuide de si e tudo ao seu redor se transforme também. Isaura, fala pra gente um pouco sobre você criança, você morava, eu não sei se você mora aqui, em Recife. Conta pra gente um pouco a sua infância, como foi, pra gente se conhecer mais nos bastidores. Eu era levada, eu dava trabalho. Minha mãe disse que nem acreditou assim quando eu cresci, porque ela pensava que eu ia dar muito trabalho. Eu era uma criança muito sapeca, uma criança muito levada. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão só, mora fora, mora em Orlando, mora nos Estados Unidos. Sim. Foi embora já faz mais de 20 anos. Eu fiquei aqui de filha única. Mas eu nasci numa cidade chamada Garanhuns. Ah, de Meu Garanhuns. pai, na época, era gerente de banco e foi transferido para Taquaritinga. Então, eu nasci em Garanhuns, fui morar em Taquaritinga com 1 ano de idade. E de 1 ano a 3 anos, eu morei em Taquaritinga. Minha mãe dizia que eu fugia de casa com 3 anos de idade. E eu lembro que Taquaritinga é uma cidade muito ladeirosa. E eu lembro as pessoas correndo atrás de mim, feito loucas, e eu morrendo de rir, achando uma graça. E minha mãe dizia que passava o cadeado lá no jardim. Quando eu via que alguém ia passar, eu jogava um brinquedo que era para chamar a atenção para a pessoa vir me entregar o brinquedo e eu puxar a conversa. Sempre comunicativa. Acho que sim. Aí eu vim morar em Carpina aos 3 anos de idade. Né? Já estou aqui há muito tempo. Tem gente que está ouvindo a gente Nossa! aqui e nem eram nascidos quando eu vim morar em Carpina. O ano passado eu recebi o título de cidadã, fiquei muito feliz. E na escola eu era praticamente filha única, só tinha um irmão. E conversava muito, bagunçava muito. Era a primeira de sala, viu, minha gente? Calma aí. Eu estudava bastante, primeira de sala. Ganhava medalha de honra ao mérito, né? Sim. Mas eu estudava bastante em casa. E a escola era o lugar de colocar Era o meu pra caso. fora, Era o meu né? caso. Eu era muito igual a você. Você está contando a minha história. E aí eu bagunçava, conversava, ia para a coordenação, voltava, mas todo mundo me respeitava, porque eu era a primeira de sala, né? Apesar de tudo, eu era a primeira de sala. Então, eu, na minha infância, nunca fui muito de brincar com bonecas. Eu sempre gostei mais de caneta, de caderno. Minha mãe dizia que me enchia de bonecas porque era a vontade dela ter as bonecas. Sim, sim. Mas ela disse que eu saía felicíssima com uma folhinha de papel de carta. Sim. E estava muito satisfeita. Então, acho que era uma criança simples, né? Mas linda. levada. Isso que você falou agora, vou pegar um gancho disso que você falou agora, da sua mãe querer que você tivesse bonecas porque era um sonho dela. E se repete tanto, né? Das mães querer trazer para as crianças aquilo que elas não tiveram. E isso pode ser bom e, ao mesmo tempo, pode ser ruim também. Eu digo que nós, mães, somos realmente exemplos. Eu tenho uma filha que eu muito admiro, que eu muito me orgulho, é médica, né? Entrou na faculdade de medicina com 17 anos, Nossa. faculdade pública, passou em várias na época, passou até no AFA. Né? E hoje ela, com 24 anos, está fazendo residência de neuro. Que legal. E ela é uma médica intelectual, porque ela é filha de uma filósofa. Sim. E eu tenho uma biblioteca em casa com muitos e muitos livros. Eu tenho um hábito muito grande de sempre estar me abastecendo e me reabastecendo de livros. São muitos, eu nem consegui ler a metade. Mas ela via eu lendo e queria me imitar. Exemplo. Ela sempre quis me imitar. Ela sempre pegava o livrinho. E eu, quando ia ao shopping, sempre ia para a livraria. E é ótimo, porque nas livrarias tem aquela área infantil. E ela cresceu também no mundo dos livros. Apesar de ser médica, ela é bem politizada. Lê muita filosofia, lê muita sociologia, lê muita política.
lê muita história, acho que sabe mais do que eu. No seu caso, foi o exemplo que foi mostrando, Mas ela mesma não é? fala hoje, né? Então, Exato. às vezes, as mães reclamam: ah, meu filho não gosta de estudar, como é que faz? Então, estuda na frente dele, né? Isso, de você ser exemplo. Eu falo na questão de algumas mães que, por exemplo, a mãe queria ser advogada. E aí a filha, ela coloca esse sonho, deposita esse sonho na filha e instrui a filha, meio que até força, né? Você já viu situações como essa acontecendo no seu Já. meio? Eu não. Meus pais me criaram com total liberdade. Afinal de Sim, contas, o meu primeiro curso foi filosofia, minha sim. gente, né? E meus pais nunca se intrometeram, era o que eu quisesse, se eu quisesse, queria, se não quisesse, também não Os queria, meus também. né? Encontro até um pouco de machismo aí, porque tudo que eu fazia, meu pai achava que já estava bom demais, né? E aí, com os filhos, eu também não forcei a barra, não. Mas eu acho que eles até me negaram, porque eu sugeri, se você poderia ser juíza, ela lei, não, quero não, não é? Sim, E sim. aí eu não posso ver sangue, sou super existencialista, não posso ver cadáver. E ela foi exatamente para Para essa a área, área. né? E quando eu fazia faculdade, eu, minha filha, vá fazer cardiologia, vá ser cardiologista. Ela dizia que gostava de tudo, menos de cardiologia. Oh, oh. E o filho também não tem muita habilidade aí com a tecnologia, não. E ele faz ciências da computação na UFPE. Então eles me Nossa! completam. Sim, sim, eles se desenvolveram, né, por eles Exato. mesmos. E o que que você poderia falar para mulheres que estão ali galgando os seus sonhos, trilhando, tentando? Você poderia deixar uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo? Mas antes de você falar, eu vou pedir para que você esteja nos seguindo aqui. O arroba de Isaura é arroba Isaura. Isaura com Z, Isaura Pessoa. O meu arroba Gene Rocha Consultoria e o arroba do Visão também, Visão Comunica. Siga, interaja conosco nas redes sociais, no YouTube, esteja ali comentando, curtindo, compartilhando. E, Isaura, deixa uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo. Eu sempre digo, mulheres, que vocês tenham um sonho, que vocês procurem um sonho, que vocês encontrem um sonho de vocês e Isso. que depois vocês tenham muita fé. Fé não somente em Deus, mas fé em vocês também. A gente precisa ter essa autoconfiança. E a autoconfiança a gente conquista com autoestima, com educação, com informações. E muito aguerridas também. E no Sim. meio do caminho, coisas acontecerão, boas e ruins. Que a gente se regozije, que a gente seja muito feliz com as coisas boas. E as coisas ruins, eu sempre digo que quem tem fé em Deus sabe que não existem coisas ruins, porque às vezes eu falo e a gente percebe mesmo Sim. que a pior coisa que te aconteceu, aparentemente, de repente pode se tornar a melhor coisa que te aconteceu. Por isso, não importa o que façam com vocês, o que importa é o que vocês vão fazer com o que fizeram de vocês. Então, nunca desistam de se autoprojetar, de se autoprogramar e de procurar realizar aí aquilo que vocês querem. Em tamanho de sonho não existe, tá? Não existe sonho grande, não É existe isso. sonho pequeno. O que existe é a satisfação, porque sonhos a gente busca para alcançar a felicidade. O que importa é ser feliz e vamos perseguir aí a nossa felicidade com muita confiança, com muita fé, com muita autoestima e no que precisar, Isaura Pessoa, Jennifer, a Secretaria da Mulher está aí à disposição para conversar com vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco. Foi uma delícia o nosso Eu que papo. Virá agradeço. mais vezes, tá? Já deixo Vamos avisado. delimitar temas, porque falar de mim não é muito Sim, sim. interessante, não. Ah, é sim. Foi maravilhosa essa entrevista, mas nos próximos a gente pode delimitar um tema e vir de forma mais direta. Muito obrigada a você que está aqui nos assistindo e até o próximo Pode Posicionar. Tchau, tchau. Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar.